Olá, meus queridos. Bom, vamos dar continuidade então aos nossos estudos. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre racionalização de denominadores. O título me parece um pouco mais complicado do que realmente é. A racionalização de denominadores já vai fazer sentido esse nome para vocês. Ela serve para situações como essa aqui, por exemplo, ó. 1 dividido por raiz de 3. A gente sabe que raiz de 3 é um número irracional, certo? Ele pertence aos irracionais. O que significa isso? Significa que eu não consigo escrevê-lo como uma razão, né? Como uma fração. Se eu esse número ele tem infinitas casas decimais, mas não é uma dízima periódica. Lembrando disso? Beleza. Então, imagina fazer a divisão de um ou de qualquer outro número por um número que tem infinitas casas decimais. Me parece um pouco estranho, né? Me parece um pouco quase impossível. Então, para que a gente não precise trabalhar com esse tipo de divisão, a gente, na matemática, a gente convencionou, e isso vai acabar refletindo na física e em várias outras matérias ou vários outros assuntos que vocês vão precisar utilizar na matemática, a gente convencionou que a gente não vai deixar no denominador um número irracional. Tudo bem? Então, a gente precisa de alguma forma tirar esse cara daí. Aí você vai falar, nossa, Marina, mas como é que eu vou fazer isso? Vamos pensar o seguinte: quando a gente estava lá no sexto ano, a gente aprendeu uma coisa que chama fração equivalente, tá? É um conceito que a gente acha que não vai usar muito, mas quando a gente vê, pá, ele aparece do nada, assim. E aqui vai aparecer a fração equivalente. Ah, como assim? Vocês concordam que essa divisão, esse 1/3, é uma fração? Tudo bem? Beleza, fração é uma divisão. Ok, representa uma divisão. Beleza. Então quer dizer que se eu encontrar uma outra fração que me dê o mesmo resultado que esse 1 dividido por raiz de 3, também tá valendo? Ah, concordo. Beleza. Então vamos dar um jeito de fazer aparecer uma outra fração que não tenha raiz embaixo, tá? Racionalizar o denominador é tirar essa raiz irracional, esse número irracional aí de baixo, tá? Do denominador. Vamos lá. Como é que eu achava a fração equivalente mesmo? Vamos dar um exemplozinho rápido aqui, ó. Uma fração equivalente de meio. Lembra que eu podia multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número? E eu tinha uma fração equivalente? O que significa multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número? Vamos entender esse conceito agora. Vejam aqui, ó. Eu tenho meio, eu estou multiplicando em cima e embaixo por 2. Quanto é 2 sobre 2? Não é 1? Então, eu estou pegando esse cara e multiplicando por 1. Multiplicar por 1 muda o resultado? Não muda. É por isso que a gente pode multiplicar em cima e embaixo ou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Porque é como se eu estivesse multiplicando por 1 ou dividindo por 1. O resultado da fração não muda. E é isso que a gente vai fazer aqui para racionalizar os denominadores. Tudo bem? Agora vamos lembrar de propriedade de potenciação, de radiciação, na verdade. Lembra dessa propriedadezinha aqui, ó, que dizia que a raiz enésima de a elevado a n é igual a? Vocês lembram disso? Tá? Então, vamos usar essa propriedadezinha. Que número que eu posso multiplicar por raiz de 3 e sumir essa raiz daqui? Bom, se eu tivesse um 3 ao quadrado aqui dentro, eu não tinha raiz, né? Porque é raiz quadrada. Agora vamos lembrar de uma outra propriedadezinha que fala que quando eu tenho, por exemplo, a raiz de A vezes a raiz de A, eu posso colocar as duas dentro da mesma raiz, certo? Eu posso multiplicar os dois radicandos, colocá-los dentro da mesma raiz. Atenção, isso só vale para multiplicação e divisão. Tá lembrado? Beleza. Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu conseguir fazer aparecer um 3 ao quadrado dentro da minha raiz, eu acabei com o meu problema. Como é que eu faço aparecer um 3 ao quadrado? Ué, se eu multiplicar
esse cara aqui por raiz de 3, quem que vai aparecer aqui embaixo? Vocês concordam comigo que vai aparecer um raiz de 3 ao quadrado? Concordam? Tudo bem? Beleza. Só que se eu multiplicar por raiz de 3 embaixo, o que eu preciso fazer em cima? Para multiplicar por 1, eu preciso multiplicar por raiz de 3 em cima também. Uma vez raiz de 3 é raiz de 3. Beleza? Quanto é raiz quadrada de 3 ao quadrado, jovens? É 3, né? Pronto. Essa fração que a gente achou aqui, ó, ela é equivalente a 1 sobre raiz de 3, mas ela não tem um número irracional no denominador. Essa aqui é a fração racionalizada, tudo bem? O denominador já está racionalizado. A gente tornou o nosso denominador racional. Então, racionalizar é tornar o denominador racional. Beleza? Tranquilo? Tá fácil? Tá fácil. Vamos complicar um pouco? Só um pouquinho, tá? Antes da gente passar para o próximo caso, eu preciso relembrar ou ver uma coisa com vocês. Para quem já viu, vamos relembrar. Para quem não viu ainda, a gente vai ver, mas é só ter calma. Ó, quando eu tenho casos desse tipo aqui, ó, raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1. A gente vai chegar nesse ponto da matéria ainda esse ano, que falar um pouquinho sobre fatoração, casos de fatoração e casos especiais, tá? Esse é um caso especial. Esse cara aqui, quando a gente faz, mas eu não posso fazer a distributiva? Pode, só que depois que você fizer a distributiva algumas vezes, você vai perceber uma coisa. Então, vamos fazer a distributiva. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. Tudo bem? Beleza. Raiz de 2 vezes menos 1 é menos raiz de 2, ou menos 1 vezes raiz de 2. Uma vez raiz de 2 é raiz de 2. E uma vezes menos 1 é menos 1. Beleza? Olha aqui, ó, menos raiz de 2 mais raiz de 2, posso cancelar. O que vai sobrar para a gente? O que é raiz quadrada de 2 ao quadrado? É 2, não é? E sobra quem? Menos 1. Antes de vocês ficarem emocionados e correrem fazer a subtração, prestem atenção. Vocês percebem que eu consegui sumir com as minhas raízes? O que eu fiz então? Eu peguei o meu fator, meu raiz de 2 mais 1, e eu multipliquei por uma coisa que a gente chama de conjugado, tá? Esse cara aqui, ó, raiz de 2 menos 1, é o conjugado de raiz de 2 mais 1. Então, o conjugado de um número, quando você multiplica um número pelo seu conjugado, o resultado, você consegue, se eu tenho raízes nesse número, eu consigo tirar as raízes dele. Tudo bem? Parece complexo de entender, mas sempre que eu tiver A mais B, por exemplo, quem que é o conjugado de A mais B? Bom, pela lógica, o A eu copio e troco o sinal do B. Isso. E isso aqui, o resultado no final vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado. Olha aqui no exemplo. Qual que é o quadrado de raiz de 2? É 2. Qual que é o quadrado de 1? É 1. E é negativo aqui, ó, é a diferença. Isso aqui é o que a gente chama de diferença de quadrados, tá? É um caso especial de fatoração. E a gente vai usar isso aqui para racionalizar um outro tipo de denominador, tudo bem? Vou colocar aqui escrito, ó, que esse cara aqui é o conjugado de A mais B, tá? Não entendeu? Pausa, lê na apostila, assiste de novo, vai dar tudo certo. Então, agora eu vou mostrar para vocês onde é que a gente vai usar isso. Pode aparecer, às vezes, esse tipo aqui de fração para vocês racionalizarem. Aí você fala, nossa, Marina, que difícil. Bom, você falou que eu tenho que multiplicar pela raiz. Mas se eu multiplicar por raiz de 5, vamos fazer um teste.
Se eu multiplicar por raiz de 5, que teoricamente iria tirar esse 5, eu tenho que fazer a distributiva aqui, né? Então, raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5, beleza? Só que vai aparecer um 2 raiz de 5 aqui, que não é o que a gente quer. Então, não funciona. Nesses casos, olha lá no meu exemplo. O que aconteceu quando eu multipliquei esse cara pelo conjugado? A raiz sumiu, não sumiu? É isso que a gente quer. A gente quer que a raiz suma. Então, vamos multiplicar esse cara pelo conjugado dele. Em cima e embaixo, presta atenção. Primeiro, vamos fazer em cima. Ó, esse cara aqui, eu estou multiplicando todo mundo. Então, eu preciso fazer a distributiva do 2, tudo bem? 2 vezes raiz de 5, menos 2 vezes 2, 4. Tá bom. Ah, mas com a raiz em cima. Não tem problema. Em cima não tem problema, tá bom? Agora, vamos fazer a distributiva aqui, só para eu provar para vocês que isso funciona. Vamos fazer primeiro, raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado. Posso colocar o quadrado aqui dentro. Menos 2 raiz de 5, mais 2 raiz de 5, menos 4, que é 2 vezes 2. Tudo bem? Tá. Olha lá, olha lá. Vamos ver se funciona. Escreve em cima, beleza? Olha aqui, ó. Quanto é a raiz de 5 ao quadrado? É 5. Pronto. Ficou até mais bonito do que a gente esperava, ó. 2 raiz de 5 menos 4 sobre 1. Então, se eu escrever 2 raiz de 5 menos 4, é a mesma coisa que eu escrever essa raiz aqui. Só que aqui eu não tenho número irracional no denominador. Tudo bem? Então, galera, a gente viu os dois casos. O primeiro é quando eu tenho só uma raiz sozinha aqui, ó. Eu multiplico por ela mesmo, por enquanto. Tudo bem? Aqui eu tenho quadrado e aqui eu tenho expoente 1. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando eu tenho um número e eu preciso multiplicar pelo conjugado dele. Atenção, a gente está mexendo só com raiz quadrada por enquanto. Tudo bem? Percebe aqui, ó, eu estou mexendo com raiz quadrada. Isso é caso para raiz, eu vou colocar aqui, ó, para raízes quadradas, tá bom? Beleza, então. Eu acho que com isso vocês já conseguem resolver alguns exercícios. E aí, se houver alguma dúvida, pode postar lá no fórum, ou pode postar aqui nos comentários, ou pode me mandar e-mail também, tá bom? Então, bons estudos e a gente tá junto, beleza? Valeu, galera!